Olá pessoal, eu sou o Henry, o monitor de Introdução à Arquitetura de Computadores no semestre de 2022/1 e agora eu vou gravar o segundo exemplo para vocês de outro programa para o computador Neander. Eu já gravei o exemplo 1 e é interessante que vocês deem uma olhada nele também. Então, nesse exemplo 2, o nosso programa vai abordar a divisão e o resto da divisão entre dois números. Então, o trecho de código em C, ele vai ficar assim. R, que no caso é o nosso resto, é igual a num. Esse aqui é o operador do resto da divisão na linguagem C. K, ou seja, o resto da divisão de num por K vai ficar na variável R. A variável I vai ser, de fato, a divisão num por K. Então, vamos continuar. Só que a gente tem um problema. Assim como a gente não tem uma instrução que faz a multiplicação, no computador Neander, a gente também não tem uma instrução que faz a divisão. Ou seja, a gente vai ter que pensar um pouco em algum algoritmo que faça divisão. Só que lá no exemplo 1, que a gente fala sobre a multiplicação, a gente usou a ideia das somas sucessivas. E agora, como é a divisão, a gente vai usar basicamente a mesma ideia, só que inverso, a gente vai usar a ideia das subtrações sucessivas. Então, a gente meio que vai prestar atenção em quantas vezes a gente consegue descontar um valor do número que eu quero dividir. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse slide. Divisão por subtrações sucessivas. Aqui está o que eu falei, que o computador ainda não tem instrução de divisão, isso vocês já sabem. Então, a gente vai ter que pensar em outro esquema. A gente vai ter que ir subtraindo o valor que eu quero dividir do número e a gente vai contar quantas vezes a gente fez isso. Ou seja, vamos pegar o 20 dividido por 4. 20 menos 4 dá 16. 16 menos 4 dá 12. 12 menos 4 dá 8. 8 menos 4 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Ou seja, eu consegui descontar o valor 4 5 vezes do valor 20. Ou seja, essa é basicamente a nossa divisão sendo feita, só que de outra forma, pelas subtrações sucessivas. E observem também que a gente deu o resto zero, porque não me sobrou ninguém aqui para eu continuar descontando. Mas aí a gente vai comentar daqui a pouco. Então, note que conseguimos subtrair 5 vezes o número 4 do número 20. A gente fez a divisão 20 dividido por 4. E a gente pode escrever o 20 como dessa forma. 20 sendo o produto de 4 vezes o número de vezes que eu consegui repetir ele, mais o resto. Ou seja, 20 é igual a 4 vezes 5 mais 0, que vai fechar tudo certinho aqui. Então vamos para mais exemplos. Vamos pegar agora o 21 dividido por 3. 21 menos 3 é 18. 18 menos 3 é 15. 15 menos 3 é 12. 12 menos 3 é 9. 9 menos 3 é 6. 6 menos 3 é 3. 3 menos 3 é 0. Ou seja, eu consegui descontar do valor 21 o número 3 7 vezes. E isso de fato é o resultado dessa divisão. 21 dividido por 3 é 7. Que é o que está escrito aqui. Agora vamos olhar um exemplo onde não dá o resto zero. Ou seja, tipo, continua sobrando alguém que eu não subtraí ainda. Então, 26 dividido por 8. 26 menos 8 dá 18. 18 menos 8 dá 10. 10 menos 8 dá 2. Aí vamos. 12 menos 8 dá menos 6. Que vai dar um problema e não faz sentido a gente fazer isso porque a gente vai estar obtendo um número negativo. Aí a gente vai ter que parar as divisões quando começar a dar número negativo. Então, comecem a imaginar mais ou menos no algoritmo alguma coisa que tem que parar quando detectar um número negativo. Então, basicamente, a nossa divisão vai parar aqui. 26 dividido por 8, a gente conseguiu descontar 8 3 vezes o número 8 do número 26. Essa é mais ou menos a ideia. E me sobrou um resto 2. Então, 26 dividido por 8 vai dar 3 com o resto 2. E essa é mais ou menos a ideia que vocês têm que ter em mente agora para olhar o algoritmo. Então,
Aqui no canto tem o meu programa, para vocês ficarem olhando enquanto a gente conversa. E aqui eu coloquei os endereços. No 128 tem a variável num, que é o valor aqui que está sendo usado na divisão. No endereço 129 tem a variável k, que é por quem eu estou dividindo. No endereço 130 tem o i, que é o valor da divisão. O r é o valor do resto da divisão que a gente vai guardar. O cópia K e o cópia não são valores auxiliares que a gente vai usar ao decorrer do programa, só para não ter que mexer nos endereços do num e do k para a gente poder olhar e comparar os resultados finais. Então, vocês podem entender isso como variáveis auxiliares. Aqui no endereço 134 tem o 1, que a gente usa para, enfim, para operação de complementos de 2, para a gente poder fazer as subtrações. Aqui tem uma constante zero. E aqui tem um buffer, que a gente vai usar, que é basicamente outra variável auxiliar. Então vamos começar aqui com o programa. A gente carrega o k, coloca ele no copia k, que é a variável auxiliar que a gente vai usar para mexer. A gente carrega o num, coloca ele no copia num. E aí aqui basicamente é onde a gente vai ter o nosso loop das divisões. Vamos começar aqui então. A gente carrega o copia k, que ele tem um valor de k, ou seja, por quem que eu vou dividir, ou seja, esse cara aqui. Então, a gente carrega o cópia K, complementa ele, soma 1, ou seja, agora a gente tem menos K. E a gente adiciona com o cópia num, que é o valor que tem um número de fato. Ou seja, a gente vai começar a fazer as subtrações, a gente vai começar a fazer esses descontos aqui que eu mostrei para vocês. Isso aqui que está acontecendo aqui basicamente. Ou seja, a gente faz cópia num menos cópia k, que é nada mais ou menos que num menos k, que é justamente quem eu estou dividindo. Aí a gente faz essa operação e a gente dá uma olhada lá nos valores lógicos. Se isso aqui der zero, ou seja, é porque eu acabei a divisão, não tem mais por que eu continuar descontando, e a gente vai fazer um jump lá para o final do programa, que eu já mostro para vocês. Se isso der negativo, a gente vai ter outro tipo de situação. Então a gente vai fazer outro desvio que vai nos levar para outro lugar diferente, que a gente vai dar outro tratamento, que eu já vou mostrar para vocês também. Se não der zero e nem der negativo, ele vai cair aqui no endereço 19. Ou seja, a gente vai guardar no endereço 133, que é o cópia num, ou basicamente, tudo isso aqui que a gente fez estava no acumulador. A gente só deu uma analisada se algum código de condição estava ativado. Ou seja, a gente pega o que tinha no acumulador e agora a gente guarda de fato esse valor no cópia num, com um valor já descontado. E a gente continua. Aqui a gente carrega o i, aqui a gente vai estar contando quantas vezes, esse aqui basicamente é o nosso resultado da divisão, porque a gente vai estar contando quantas vezes a gente está conseguindo dar os descontos, fazer as subtrações. Aí tá, continuando pro slide. Aqui ficou nessa parte do slide esse jump, que não coube aqui. Ou seja, é para ele fazer a subtração. Se não der zero e nem der negativo, ele só guarda o valor que eu achei, incrementa o valor de i, ou seja, consegui fazer um desconto válido. Aí ele vai cair nesse jump, ele vai repetir e ele vai ficar repetindo todo esse processo aqui. Se der zero, a única forma de eu sair desse loop é se der zero ou se der negativo. Caso contrário, ele vai continuar caindo nesse jump aqui para o endereço 8. Aí ele vai continuar fazendo as subtrações sucessivas e o meu i vai incrementando. Agora a gente vai tratar se der zero. Se der zero, que vai ser basicamente esse caso do exemplo aqui, significa que eu consegui ir subtraindo os números ao ponto de chegar a zero, ou seja, o meu resto vai dar zero também. Então, o JZ, jump to negative, não, desculpa, jump to zero, no caso, para o endereço 29, que vai cair aqui. Eu escrevi aqui para ajudar para vocês. Ou seja, se essa subtração der zero, a gente cai aqui. No caso, a gente só vai carregar o i e incrementar ele mais uma vez.
Porque, como aqui a gente só mexe com os valores lógicos, a gente não faz nada, ou seja, a gente estava incrementando o i aqui depois. Ou seja, se cair no zero, a gente vai ter que incrementar mais uma vez ainda. Pelo menos no algoritmo que, no caso, eu fiz para vocês. Vocês podem, talvez, mexer numa outra forma que não precise fazer isso. Mas, para dar certo, a gente faz isso. E aí, se der zero, a gente já cai aqui, incrementa o i, que no caso é o meu valor da divisão, e já pode encerrar o programa. Caso contrário, se cair no JN, que é o Jump to Negative, para o endereço 36, a gente sai do loop e a gente vai dar outro tratamento para os nossos dados. Ou seja, nesse caso, a gente vai ter o resto. E o resto vai estar nada mais, nada menos que no valor de cópia null, que é em quem eu acabei de fazer aqui a minha subtração. Ou seja, quem me sobrou. E aí eu só vou carregar esse valor e eu vou colocar no endereço que eu designei para ter o variável do resto. Aí eu encerro o programa aqui no route. Então, basicamente essa ideia. Eu tô aqui com o Neander aberto de novo, já no programa. E vamos fazer um teste aqui. No endereço 128, vamos colocar 13. E no endereço 129, vamos colocar 4. E a gente vai rodar. No endereço 130, olha aqui, ó, ele me retornou o valor 3, que é o valor da divisão, no caso. E aqui no endereço 131, ele me retornou 1, que no caso é o resto. Ou seja, tá funcionando o programa. 13 dividido por 4 vai dar 3, resto 1. A gente pode até testar com outros valores aqui, aí a gente zera tudo, só menos a variável 134, porque a gente precisa do 1. Aí a gente, vamos botar outro valor aqui, vamos botar um valor que dê exato, 100, 25. Vamos rodar. A gente vamos zerar o PC e rodar. No caso aqui, no endereço 130, ó, ele me retornou o valor 4. E de fato também está funcionando, resto zero, 100 dividido por 25 me dá 4, um resto zero. Aqui as variáveis auxiliares, que vocês não precisam dar bola para isso, que é coisa do programa. Então, basicamente, esse é o nosso algoritmo de divisão e resto de divisão. E era isso então. Até a próxima.